Tá vendo? Isso é um caule de uma árvore, de uma figueira. Eu vou mostrar só a parte inferior dessa árvore. Consegue perceber que ela está tomada de uma espécie de parasita? Isso na natureza chama-se um parasitismo natural. Observa, a planta foi entrelaçada. Como ela não é dotada da razão, não tem atitudes, ainda não toma atitudes, não cria, obviamente, no sentido humano, ela não sabe tirar isso. Teria que ter alguém para ter tirado. Só que ninguém tirou, então se enraizou. Mal comparando, não dá para comparar como o ser humano. A obsessão espiritual. Aqui não existe obsessão espiritual. Aqui se chama-se parasitismo natural. Na obsessão, os nossos maus pensamentos, as nossas más condutas, as nossas más posturas vão atraindo pensamentos alheios de espíritos que vão se alimentando conosco. Eles se alimentam de nós e eles se enraizam em nós. Observem que ele pode iniciar bem pouquinho, assim como um simples caulezinho, né? Uma simples raizinha, ó. Só que ela vai se fortificando porque nós vamos alimentando esta ideia e se entrelaça na nossa psique, no nosso pensamento. Então, quando isso se entrelaça, não há o que fazer. Somente um tratamento de uma obsessão muito bem conduzido. Quando Jesus diz para essa casta de espíritos somente jejum e oração, ele estava falando que quem iria fazer a desobsessão, retirar, teria que ter muito jejum. Jejum não é deixar de comer, porque ele diz que não era o que entrava na boca que tornava aquele puro. Jejum dos erros, jejum dos maus pensamentos. Então aquele que fosse dialogar com o espírito não poderia ser igual ao espírito. Tinha que ser superior ao espírito, tanto em pensamento quanto em atitudes. Então o que ocorre? Para esta casta de espíritos, somente jejum e oração. Oração porque tinha que estar conectado a Deus. Então Jesus tinha o poder de arrancar. Ele arrancava, ele dizia, sai. Porque ele tinha uma autoridade, ele era superior àquele espírito. E quando a gente é superior a alguém no sentido espiritual, moral, veja bem, sempre moral, nós temos o poder de tirar. E com amor, obviamente, vai retirar com amor. Então aqui é um exemplo, tá bem? Um exemplo claro, típico de uma obsessão espiritual ou um parasitismo, que claro que não é do caso de espíritos, aqui é natural, parasitismo natural. No caso da obsessão espiritual, é um processo ligado à mente. Allan Kardec vai dizer assim: a obsessão é a ação persistente de um espírito que persiste em permanecer junto de outro que se alimenta daquela ideia. Perceberam? Então é um exemplo claro de como ocorre a obsessão. Ela começa simples e depois se entrelaça. Os processos de loucura, os processos profundos da alienação. E aí nós vamos ver a nossa sociedade passando por todas essa problemática da obsessão profunda. E aqui está um exemplo claro como modelo e não como ação, porque isso aqui no mundo espiritual não é uma obsessão, é um parasitismo natural. Mas com os seres humanos, novamente dizendo, é uma obsessão espiritual. Sejas bem-vindo ao canal de filosofia, a filosofia do Espiritismo.